Muito boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando. O nosso momento de conexão espiritual, sejam todos muito bem-vindos. Amigos encarnados, amigos desencarnados, fundamental nos encontrarmos numa sociedade tão desencontrada, tão perdida. Ter um momento como esse é realmente nos situarmos num momento vivido. Sejam muito bem-vindos, parabéns pelas decisões, pela decisão de estarmos aqui hoje. Temos estudado, a partir de O Livro dos Espíritos, nas questões a partir de 154, a separação da alma pela morte do corpo físico. Por que estudar a morte? Porque é a única certeza. Nos preparamos desde a infância, geralmente mais as meninas ainda pelo preconceito da nossa sociedade, nos preparamos a cuidar de bebês através das bonecas. Nos preparamos também mais os meninos por preconceito da nossa sociedade a trabalhar através dos brinquedos de trator, caminhão. Mas a verdade incontestável é que nem todas as meninas são mães, nem todos os homens trabalham. Se nos preparamos inclusive com cursos, com escolaridade, aprendendo conteúdos que nós nunca utilizamos, nos capacitando para profissões que nós nunca exercemos, se nos preparamos tanto para coisas que podem ou não acontecer, frequentemente, o sonho da aposentadoria não se realiza porque as pessoas morrem antes. Se tanto nos preparamos para coisas que não se realizam, por que não nos preparar para a única certeza do nosso futuro? Tem lógica isso? Fugir da a única situação que é certeza que vai acontecer nas nossas vidas? Não, não é racional. Inclusive porque a morte é o rito de passagem do provisório ao definitivo, do material ao espiritual. Assim como não há sentido de viver como se nunca fôssemos trabalhar, viver como se nunca fôssemos constituir família, muito mais do que isso, é irresponsável viver como se não fôssemos morrer nunca. Hoje, vamos estudar os primeiros momentos do pós-morte. Para nos preparar para bem vivermos esses momentos quando chegar a nossa hora e para vivermos melhor a vida. Porque não há maneira melhor, mais segura de morrermos bem do que vivermos bem. Vamos lá então? Questões número 159 a 161 de O Livro dos Espíritos, onde o tema é exatamente esse, os primeiros momentos após a morte. A primeira pergunta, 159, diz assim: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual? Quais são as primeiras sensações do pós-morte? A resposta é: isso depende. Frequentemente, muitas perguntas, muitas respostas dos espíritos
relativizam a situação de acordo com o grau de evolução de cada ser. Aqui não é diferente. Ao perguntar que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual, a resposta é: isso depende. Aqueles que fizeram o mal, com o desejo de fazê-lo, num primeiro momento sentiram vergonha do que fizeram. Acrescentaríamos nós, e medo, porque sabem que realizaram o mal em parceria, e quem realiza o mal em parceria sabe que não realiza em parceria com seres de luz. Ninguém realiza o mal em parceria com seres de luz. E a consequência do mal praticado, a consequência das parcerias sombrias, inevitavelmente atinge aqueles que assim se posicionaram na vida. Aquele que praticou o equívoco, o mal, a destruição, que provocou deliberadamente o prejuízo de outros seres, esse teme especialmente a morte. Diz a resposta então: aqueles que fizeram o mal com o desejo de fazê-lo, num primeiro momento, sentirão vergonha do que fizeram e sentirão medo. Um medo multiplicado, um medo maior do que de qualquer outra criatura. Para o justo é bem diferente. Para aquele que viveu bem, é bem diferente. A alma sente-se aliviada, como se alguém lhe tivesse tirado um grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Que paz de espírito possui a pessoa que sabe que fez o seu melhor, que sabe que não pode ser acusada de indolência, de má vontade. Que segurança de vida possuem aqueles que têm essa certeza que fizeram o seu melhor. A cada dia, que objetivo maior buscarmos, senão a certeza de que fizemos o nosso melhor? Um objetivo simples, alcançável e tremendo nos seus efeitos. Então, diz a respeito desse outro que viveu na justiça, em harmonia com as leis de Deus, que é bem diferente. A alma sente-se aliviada, como se alguém lhe tivesse tirado um grande peso, porque a matéria, o corpo físico, é sim um grande peso para todos os espíritos, ainda que aqueles mais densos, mais sensuais. Ao mesmo tempo que sintam o peso, buscam também a sensação das comidas, das bebidas, das substâncias, das drogas, da própria adrenalina que tanto estimula o corpo físico. Muito bem, então, as primeiras sensações dependem do grau de evolução de cada espírito. Continuando na questão 160, Kardec pergunta assim: o espírito reencontra imediatamente aqueles a quem conheceu na terra e que morreram antes dele? Vejam só. Sim, conforme a afeição que havia entre eles, é a resposta. Quase sempre os espíritos amigos vêm recebê-lo na sua volta ao mundo espiritual.
e o ajudam a se desvencilhar das ligações que ainda o prendem ao corpo físico. O reencontro é quase natural, é quase inevitável. E continua a resposta: reencontra também aqueles a quem conheceu e perdeu de vista durante sua permanência na Terra. Vê os que estão na erraticidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Porque nós falamos e frisamos quase sempre, para complementar as informações aqui trazidas com outras informações, como na série sobre o mundo espiritual trazida por André Luiz, a série conhecida como Série Nosso Lar, ali fica claro que um tipo de falecido, um tipo de espírito, especialmente, não consegue esse contato com seus entes queridos após a morte, após o falecimento. São os suicidas. Aqueles que perderam entes queridos, que se revoltaram, que se perderam e que imaginam reencontrar esses amados, provocando a própria morte, precisam saber disso. O reencontro com as almas queridas não poderá acontecer após a morte provocada. Por quê? É uma punição? Não, uma questão de vibração. Aqueles que provocam a própria morte carregam para si um padrão vibracional muito específico, muito próprio dos suicidas, de forma que esse padrão específico vibratório conquistado, vamos dizer assim, pelos suicidas, fará com que eles se encontrem, com que eles se aglutinem nessa auto-obsessão, nessa fixação, nesse trauma tremendo que é impresso na mente do espírito suicida pela vivência da autodestruição. É uma questão meramente vibracional. O conjunto de sentimentos daquele que atentou contra a própria vida é muito típico, é muito próprio, é muito específico, fazendo com que os espíritos que passaram por essa situação se agreguem. É claro que isso não acontece apenas com suicidas, é claro que os viciados, exatamente pelo vício se caracterizar mentalmente pelo monoideísmo, aquele que é viciado acorda pensando na satisfação do seu vício, dorme pensando na satisfação do seu vício, vive pensando na satisfação do seu vício. E quando morre, obviamente, tem esse padrão mental muito fortalecido, muito enraizado, de forma que a tendência de alguém que morre no vício, e não apenas o vício do álcool, das drogas, mas o vício do consumo compulsivo, do sexo compulsivo, das inúmeras formas de vício existentes no jogo, essas pessoas, esses espíritos, quando falecem, tomados pela ideia do seu vício, como viveram na Terra, tendem demais a se agregar com outros que têm o mesmo padrão vibracional, tanto desencarnados quanto encarnados, passando a viver numa vampirização mútua, até que se cansem, até que
consigam energia de mudança suficiente para se libertar. Não se trata de um inferno próprio, não se trata de uma punição, mas apenas o princípio lógico, físico, vibracional de que semelhante atrai semelhante. Por isso existe o Vale dos Drogados, o Vale dos Suicidas, conforme a descrição dos espíritos, que, é claro, não agrega, não é destino obrigatório de todos os casos. Claro que cada caso será um caso, mas que uma média, uma maioria dos casos tende a ter essa vivência por algum tempo que seja. Então, a pergunta é: o espírito reencontra imediatamente a quem conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que havia entre eles. Quase sempre os espíritos amigos vêm recebê-lo na sua volta ao mundo espiritual e o ajudam a se desvencilhar das ligações que ainda o prendem ao corpo físico. Sempre o serviço mútuo, sempre a ajuda mútua que caracteriza o afeto, o vínculo afetivo. Reencontra também aqueles a quem conheceu e perdeu de vista durante sua permanência na Terra. Vê que os que estão na erraticidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Ora, se a pátria espiritual é uma pátria comandada pelos pensamentos e pelos sentimentos, na forma das vibrações, é claro que as vibrações, os vínculos entre as pessoas, assim como atraem os suicidas para o mesmo espaço, os drogados para o mesmo espaço, os sexólatras, os alcoólatras, os compulsivos de todos os tipos, também pelo mesmo motivo, ou seja, padrão vibracional semelhante, serão atraídos para os verdadeiros afetos. Assim como nos unimos nas vibrações baixas, também nos uniremos nas vibrações elevadas, é claro. A tendência é disso acontecer, ou seja, nós encontrarmos rapidamente, nos primeiros momentos após morte, aqueles espíritos com os quais nós temos uma real e profunda afinidade. Não é? Muito interessante. E por fim, na questão 161, a pergunta é sobre os casos de morte violenta ou acidental. Pergunta Kardec: quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, nesses casos de morte violenta ou acidental, a separação da alma e a extinção da vida ocorrem de maneira simultânea? Então Kardec já havia perguntado e já havia obtido dos espíritos que nem sempre o desligamento dos laços espirituais entre o corpo espiritual e o corpo físico, que é a morte espiritual, coincide com a morte física. Nem sempre coincide. Aqui ele pergunta no caso das mortes abruptas, da morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, se a separação da alma e a extinção da vida ocorrem de maneira simultânea. E a resposta é sim, geralmente é simultânea. Mas em todos os casos, o tempo entre a separação da alma e a extinção da vida, ou seja, a morte espiritual e a morte física, é muito curto. Ninguém pense que um corpo ficará com sinais vitais, ou seja, vivo, e sem a ligação com o espírito por muito tempo. São fenômenos muito próximos. A distância que acontece caso a caso
não passa de poucos momentos, ou, no dizer mais específico deles, um tempo muito curto. Como é precioso a gente entender essas questões. Lidar com algo é a grande forma de vencer o medo. Não é à toa que espíritos que às vezes tinham medo de alguma coisa foram superando esse medo pelo contato gradativo, apoiado, estudado com aquilo que lhe causava medo. Há pessoas que ficaram com trauma de condução de veículos e precisam, todos nós sabemos, de um tipo específico de autoescola que é para habilitados. As pessoas vão retomando o contato e a condução de veículos, de forma que o contato com a ajuda de um instrutor ao lado vai favorecendo que ela, aos poucos, gradativamente, vá perdendo esse medo. Isso acontece em diversos outros campos. Há pessoas que têm pânico de água, certamente porque tiveram péssimas experiências, algumas das quais morreram afogadas em outras vidas. Há pessoas com os mais variados temores. E a maneira de vencer esses temores é exatamente essa vivência assistida, essa vivência apoiada. E nós precisaremos, já no mundo espiritual, começar esse processo de contato com os nossos medos. Temos que buscar esse contato com o medo como uma maneira de vencê-los, vencer esse medo. Nós fazemos isso através de inúmeras situações e Deus também nos faz isso. Vem trazendo encarnação atrás de encarnação de uma maneira protegida, de uma maneira assistida, mas vem trazendo todos os nossos medos, para que nós, vivenciando as situações de uma maneira mais suave, possamos nos libertar. O processo de emancipação espiritual é um processo de emancipação, de libertação. Frente aos outros? Não, frente a nós mesmos. Nós, se tivermos, por exemplo, 2.000 encarnações, é bem possível que tenhamos tido mais do que isso, tivemos necessariamente 2.000 mortes. E como o fenômeno morte é muito traumático, porque não lidamos com ele, tendemos a ficar com 2.000 traumas. De forma que acabamos enredados, aprisionados em nossos próprios sentimentos. O que estamos fazendo aqui é uma terapia da vida. Porque a maneira de nos libertarmos, de libertarmos as nossas vidas, os nossos espíritos, dos traumas de morte recolhidos nas múltiplas vidas, é tendo o contato com a morte. Um contato intelectual, um contato informacional, um contato lógico, como estamos fazendo aqui, nos libertando das mortes do passado e nos preparando para as mortes do futuro. Não haja dúvida, morte é transformação, morte é mudança, morte é elevação. Aqueles que têm medo da morte, para além do instinto
físico, animal, que traz a todos o medo das situações, temos também o medo da mudança, o medo de crescer, o medo de sair das zonas de conforto e arriscar o novo. Que esse nosso processo de aprendizado aqui nos libere para a mudança, para a transformação, para o novo. Porque é urgente. Todos nós precisamos muito nos transformar. Um grande prazer de estarmos juntos. Mudança, melhoria, coragem, fé e conhecimento para todos nós matarmos a morte. Um grande abraço. Vamos saudar os amigos que estão conosco ao vivo. Aqui Paulo Berg, muito bom estar com você, Paulo. Prazer mesmo. Esther Ponzoni, João Charles, nossos amigos de todos os dias. É muito bom aprendermos juntos. Gugu Souza, muito legal, muito querida amiga também. Maria José Sobral, Andréa Santos. É muito bom. Propiciem, se vocês entenderem que esse nosso tratamento pode ajudar outras pessoas a também se curarem dos medos, a também se libertarem do peso da morte, do mito da morte, compartilhem, espalhem, libertem, curem os seus próprios amigos. Um grande abraço, muito prazer aprendermos juntos e nos curarmos juntos, e até a próxima.